Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é o Professor Jesus, projeto Tudo Mastigado. Hoje eu vou falar de uma coisa muito importante que está associada à formação da população brasileira. Galera, antes dessa aula começar, antes da gente começar a entrar de fato no conteúdo, eu quero lembrar vocês, questão social cai muito na prova do Enem. É muito frequente. Pode observar, faça as provas anteriores para você ver. A gente sempre encontra algumas questões sociais, a gente sempre encontra não só nas provas, mas também na redação. Então vamos começar com essa parada? Vamos ali dar uma olhadinha no slide para a gente já começar com a primeira questão de hoje, beleza? Olá pessoal, eu quero lembrar com vocês que essa questão está no seu material, beleza? Vamos lá, vamos quebrar tudo. A questão 2 do capítulo. Perceba que essa questão já começa trazendo mapas. Legal? O mapa da esquerda está mostrando aqui, ó, distribuição espacial atual da população brasileira. Notem que a gente percebe uma concentração maior justamente mais próximo do litoral. O destaque, sem dúvida, é a região sudeste, beleza? Agora, olha o mapa da direita. Conflitos em terras indígenas. Olha os destaques, onde estão os conflitos de terras indígenas. A gente percebe claramente que o destaque está justamente mais para a região norte, ou seja, onde tem menos população, mais a gente percebe conflito com os indígenas. Vamos olhar a pergunta dessa questão para a gente poder falar um pouquinho sobre o assunto. Os mapas representam distintos padrões de distribuição de processos socioespaciais. Nesse sentido, a menor incidência de disputas territoriais envolvendo povos indígenas se explica pela... Vamos para o quadro? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Galera, seguinte, o primeiro mapa que vocês viram ali no nosso slide, que vocês têm aí acompanhado no material, ele mostra justamente a distribuição da população brasileira. E essa distribuição, a gente percebe que ela está concentrada principalmente na faixa litorânea, beleza? Então a gente vai perceber que a concentração da população ainda é no litoral, beleza? Ainda. É importante lembrar que sempre quando a gente fala do processo de ocupação do território de qualquer nação, de qualquer lugar do mundo, esses processos de ocupação eles tendem a estar muito associados aos desenvolvimentos econômicos do local que a gente está falando, do território que a gente está falando. E galera, se a gente for pegar o histórico do Brasil, lá nas aulas de história, você vai perceber que o litoral foi justamente a área onde historicamente tiveram desenvolvimento de atividades econômicas. A gente pode falar nos ciclos econômicos, por exemplo, cana-de-açúcar, mais próximo da zona da Mata do Nordeste. A gente pode falar do processo de industrialização pós-café, né, pós-ciclo do café, ali no estado de São Paulo. Então a gente teve essa concentração muito grande. E a gente vai perceber que justamente nessas áreas, onde tem uma concentração maior da população brasileira, nós não temos muita presença de conflito com terras indígenas. A gente vai observar também, naquele mapa, que o conflito com as terras indígenas acaba sendo muito mais comum na região norte. Olha que loucura! Se a gente for parar para pensar também na história, esses conflitos nas áreas indígenas eles já aconteceram. Desculpa, esse conflito nas áreas litorâneas com os indígenas já aconteceram e ainda acontecem. Mas o que ocorre é que ao longo da nossa história, as tribos indígenas tradicionais mais próximas das áreas densamente ocupadas, elas foram sendo extintas, elas foram se perdendo. E se a gente for observar, a região norte brasileira, ela foi a última a ter uma ocupação eficiente. A gente pode falar em processo de ocupação da região norte brasileira, por exemplo, no final do século XIX, início do século XX, com o ciclo da borracha. Mas a gente só fala de uma ocupação mais intensa de fato a partir da década de 60, com o período militar e a ideia de integração da Amazônia em relação à economia brasileira. E justamente por ser uma ocupação mais recente, esses conflitos, eles ainda se mostram muito presentes. A gente vai observar década de 70, década de 80 e seguindo em direção aos nossos tempos atuais, a fronteira agrícola ela avançou em direção à região norte. E quando há esse processo de avanço da fronteira agrícola em direção à região norte, a gente percebe justamente conflitos com as comunidades tradicionais da região, ou seja, os grupos indígenas. Vale lembrar também que se a gente observar a região norte, ali, por exemplo, no sudeste do Pará, a gente vai perceber uma grande presença de áreas de mineração. A região, por exemplo, do Carajás. Se a gente for observar o norte, ali onde a gente vai pegar, por exemplo, Roraima e Amapá, a gente tem uma estrutura geológica chamada de Escudo das Guianas, também muito propícia à questão do garimpo.
não é verdade? Então a gente percebe que além da expansão da fronteira agrícola, que é muito do segunda metade do século XX para cá, em relação à direção norte, a gente bem percebe a questão do avanço da exploração de recursos minerais. Esses processos, como eu disse, em relação ao que ocorria no litoral, eles são muito mais recentes. E justamente por isso a gente consegue enxergar com mais frequência na atualidade esses problemas. Vamos dar uma olhadinha de novo na questão? Vamos lá para o slide? Olha só, de novo. Olha o mapa da esquerda, da concentração da população. Olha o mapa da direita, conflitos em terras indígenas. Pergunta novamente. Os mapas representam distintos padrões de distribuição de processos socioespaciais. Nesse sentido, a menor incidência de disputas territoriais envolvendo povos indígenas se explica pela letra A, fertilização natural dos solos. Galera, naquela explicaçãozinha agora, a gente falou de solo, de fertilização, inclusive, guardem no coração de vocês, tá? A gente está vendo muito conflito na Amazônia aí no mapa, mas a Amazônia, apesar de ter uma floresta extremamente densa, extremamente alta, extremamente cheia de biodiversidade, o solo local é considerado pobre. Salvo algumas manchas de exceção, a predominância é de solo pobre, beleza? Então não pode ser a letra A. Letra B, expansão da fronteira agrícola. Opa, parece, hein? Segura essa daí. Vamos lá, segura essa daí. C, intensificação da migração de retorno. Migração de retorno? Galera, quando a gente fala migração de retorno, a gente está falando de uma pessoa que foi em direção a uma região, legal? Por algum motivo ela precisou voltar para sua terra natal. Por exemplo, digamos que uma pessoa, sei lá, do estado da Paraíba decida desenvolver atividades econômicas, sei lá, no Rio de Janeiro, migra para o Rio de Janeiro. As coisas não funcionam, as coisas não acontecem da maneira que foi esperada, a pessoa volta. Isso é migração de retorno. Não tem absolutamente nada a ver com a questão que a gente está falando. Olha D, homologação de reservas extrativistas. Galera, homologação de reserva extrativista associada à questão de incentivar o extrativismo não tem a ver com a nossa explicação. E olha concentração histórica da urbanização. Pessoal, se você bater de cara o olho rapidamente nessa questão, a gente pode ficar em dúvida entre duas opções. Expansão da fronteira agrícola, legal? E a gente pode falar também da concentração histórica da urbanização. Perceba que, por mais que a gente tenha trabalhado todo o conteúdo a partir da nossa discussão aqui há poucos minutos, a gente tem que ficar muito ligado em relação ao que exatamente está sendo perguntado. Olha a última linha ali, ó. Disputas territoriais envolvem... Desculpa, sobe uma linha. Menor incidência de disputas territoriais envolvendo povos indígenas. Menor incidência. Onde tem a menor incidência? Justamente onde há uma concentração histórica da urbanização. Onde a urbanização já está há mais tempo. As áreas de fronteira agrícola, se tivesse dito maior incidência de disputas, aí estaria certo. Tudo bem? Então a gente marca nessa questão a letra E. É de extrema unção. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão? Olha só essa questão. Essa questão ela é bastante interessante porque ela envolve a questão da população, mas também, ao mesmo tempo, envolve questão ambiental. Vamos lá. Questão 3 do seu material. O professor Paulo Saldiva pedala 6 km em 22 minutos de casa para o trabalho, todos os dias. Nunca foi atingido por um carro. Ainda bem, né? Mesmo assim, é vítima diária do trânsito de São Paulo. A cada minuto sobre a bicicleta, seus pulmões são envenenados com 3,3 microgramas de poluição particulada, poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em suspensão, sulfatos, nitratos, carbono, compostos orgânicos e outras substâncias nocivas. A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais do professor citado no texto apresentará uma tendência de... Vamos aqui para o quadro? Vamos falar um pouquinho desse assunto? Pessoal, é interessante que o processo de formação da população brasileira, ele tem um histórico que ele envolve povos indígenas, que a gente falou em relação à questão passada, envolve a influência da cultura ocidental europeia, e essa influência ela acabou tendo um grande apelo ao capitalismo e que gerou a expansão muito grande de áreas
com atividades econômicas que geram uma série de impactos ambientais. É claro que a questão ambiental a gente tem discutido meio que recentemente, falando numa questão mundial. Mas essa questão ambiental, de qualquer maneira, ela é extremamente cobrada pelo Enem e ela afeta diretamente a nossa querida população. Galera, esse texto ele está falando de questão de poluição que o professor sofre em relação à cidade, e essa poluição ela é emitida principalmente por questões relacionadas à indústria, mas no texto, como está falando de trânsito, principalmente pelo setor de transportes. Quero que vocês guardem no coração de vocês, porque isso cai, galera, isso cai bastante. Pessoal, o principal fator, o principal setor que emite poluição na atmosfera é o setor de transporte. Transportes, maior poluente. Beleza? É justamente o setor que mais usa energia que existe. E quando a gente fala nessa questão de emissão de poluentes na cidade, a gente fala, por exemplo, da questão de aumento da temperatura urbana. Esse aumento da temperatura urbana acaba gerando um fenômeno, né, que a gente chama de ilhas de calor. Essas ilhas de calor são muito comuns. Eu sei que foge um pouquinho do nosso assunto aqui, mas de qualquer maneira é muito importante a gente falar dessas ilhas de calor. Até porque a questão da poluição, ela dificulta que a irradiação terrestre, que o calor que vem de baixo para cima, consiga sair em direção, né, às outras áreas, às outras camadas da atmosfera. Então, na cidade, a gente vai ter essa situação. Mas também é importante a gente lembrar que o texto destaca muito para a questão de como é afetado, né, o próprio pulmão do professor. Então, levando em consideração que nas questões do Enem, necessariamente a gente tem que levar em consideração o que o texto traz, isso é muito importante, viu? Texto, imagem, tudo que é trazido pela questão, elas têm que ser levadas em consideração. É diferente de outras provas, que não necessariamente leva em consideração o texto. Mas como está sendo trazido no texto, a questão da saúde do professor por conta da emissão de carbono por conta dos carros, é muito importante a gente dar uma observada nisso na questão, beleza? Vamos dar uma olhada de novo? Vamos lá para a questão? Slide? Simbora. Olha só, para a pergunta, hein? A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais das do professor citado no texto apresentará uma tendência de, letra A, ampliação da taxa de fecundidade. Galera, essa letra A parece até piada, né? Mas ela está meio que dizendo que se você cheirar gás carbônico, você vai aumentar a taxa de fecundidade. Só que essa galera fica muito doida, né? Não tem como. Letra B, diminuição da expectativa de vida. Quem sabe? C, elevação do crescimento vegetativo. Deixa eu explicar para vocês o que é o crescimento vegetativo. Vamos para o quadro? Galera, quando a gente fala de crescimento vegetativo, a gente está falando basicamente do seguinte, a gente está falando de uma taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade de um lugar. Isso é crescimento vegetativo. Às vezes aparece como crescimento natural também. Isso está um pouco associado às nossas aulas anteriores, legal? É importante lembrar que isso aqui é sobre a população nativa de um lugar. Se a gente colocar crescimento populacional, por exemplo, a gente teria que colocar as taxas de imigração, beleza? Vamos para a pergunta de novo? Vamos ver o que está perguntando? Olha só. Elevação do crescimento vegetativo, letra C. Pessoal, o camarada está tendo contato com poluição, ele não tem como aumentar o crescimento vegetativo, até porque é uma tendência da taxa de mortalidade aumentar nesse processo. Não tem como ser letra C. Letra D. Aumento da participação relativa de idosos. A gente aumenta idosos quando? Quando as pessoas passam a viver mais. Mas espera aí, poluição ajuda as pessoas a viverem mais? Não ajuda, então não pode ser a D. Letra E, redução da proporção de jovens na sociedade. Galera, nessa questão, você vai marcar letra B de bênção. Beleza, pessoal? Diminuição da expectativa de vida. É isso que acontece de acordo com o texto. Galera, vamos aqui para o quadro de novo. Deixa eu falar sobre essa letra E rapidinho. Pessoal, seguinte, quando a gente está falando dessa letra E, redução da proporção de jovens, isso é algo que acontece. De fato é algo que acontece, inclusive no Brasil. Mas isso acontece não porque necessariamente está tendo mais poluição
no trânsito, sei lá, de São Paulo. Não é exatamente isso. A redução da proporção de jovens principalmente está relacionada à redução da taxa de fecundidade. Lembrando que taxa de fecundidade é a quantidade de filhos que cada mulher tem, tá? Só uma comparação, 1960, as mulheres tinham mais ou menos 6,2 filhos. Professor, para tudo. Não tem como ter 6,2 filhos, professor. Pessoal, é uma média, tá? Só quero lembrar isso para vocês, tá? 6,2 filhos. Provavelmente você aí, se for começar a pensar, pô, minha avó, alguma avó minha, não importa. Será que minha avó teve 6 ou mais filhos? Existe uma grande chance disso ser uma afirmativa verdadeira. Cara, se a gente for parar para pensar, as pessoas ali até 1960 era muito comum ter muito filho. Sabe qual que é a taxa de fecundidade hoje aproximadamente no Brasil? Aproximadamente. 1,7 filhos. Ou seja, cada mulher hoje já tem menos do que 2 filhos. Pensa bem, a maioria das pessoas hoje, quando você pergunta, quantos filhos você quer? Eu quero talvez um. Eu quero um casal. Normalmente é isso que a galera responde. Cada vez é mais comum você perceber pessoas que não querem ter nenhum filho. É mais comum. Agora procura alguém que quer ter mais do que 5 filhos. Isso é muito difícil. Beleza, pessoal? Então, é isso aqui que vai gerar o que a letra E está falando, que é justamente a questão da redução da proporção de jovens, porque a longo prazo, veja bem, muita gente nascendo aqui, década de 60, chegava uma hora que essas pessoas envelheciam. Então, a gente tinha uma proporção de jovens muito grande. Agora, cada vez as pessoas estão tendo menos filhos, e a tendência, é diminuir. Cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos. Cada vez mais as pessoas adiam o primeiro filho. Galera, antigamente, uma mulher ter o primeiro filho aos 30 anos era algo assim, tipo, como assim, velho? Como assim? Chegava aos 18, 20 anos, já estava tendo ali o seu terceiro filho, na verdade. Hoje é cada vez mais comum, até por uma questão de mudança cultural que a gente encontra, não só no nosso país, né, mas no mundo. O mundo capitalista como um todo, ele trouxe um pouco dessa questão justamente por conta da necessidade das pessoas de se qualificarem para conseguir um emprego. E cada vez mais demora para uma pessoa se tornar independente, né, de fato. E quanto mais tempo essa pessoa demora para se tornar independente, mais tempo ela gasta para sua família. Gasto financeiramente falando. Óbvio que eu não estou falando nada relacionado à afetividade. A gente ainda vai falar mais um pouco disso, mas de qualquer maneira, vamos para a próxima questão? Simbora! Olha só a próxima questão. Essa questão, ela é uma questão assim, se você for observar um texto desse tamanho, você já pode esperar por uma questão interpretativa, tá? Uma dica que eu dou para vocês quando vocês forem fazer uma prova, essas questões de textos muito longos, de repente, vale a pena vocês deixarem para depois, tá? Se você for pensar em estratégia de prova, de repente vale a pena vocês fazerem as questões mais rápidas, tá? Aquelas que vocês conseguem rapidamente responder, até para você ganhar tempo. Caso chegue no final da prova, é melhor que essas questões mais demoradas, que exijam um tempo maior de leitura, por exemplo, de raciocínio, que elas fiquem para o final, até porque há uma tendência que se você fizer essa estratégia, você responda mais questões, né, levando em consideração que você tem alguma dificuldade de conseguir completar a prova no tempo destinado para ela, beleza? Mas vamos lá, questão 1 do seu material. Textão, hein? Para Caio Prado Júnior, a formação brasileira se completaria no momento em que fosse superada a nossa herança de inorganicidade social. Olha só essa palavra, hein? O posto da interligação com objetivos internos, trazidas à colônia. Ou seja, temos que abandonar essa cultura típica do nosso período colonial, beleza? Vamos lá. Este momento alto estaria ou esteve no futuro. Se passarmos a Sérgio Buarque de Holanda, encontraremos algo análogo. O país será moderno e estará formado quando superar sua herança portuguesa, rural e autoritária. Quando então teríamos um país democrático. Também aqui, o ponto de chegada está mais adiante na dependência das decisões do presente. Celso Furtado, por seu turno,
dirá que a nação não se completa enquanto as alavancas do comando, principalmente do econômico, não passarem para dentro do país. Como para os outros dois, a conclusão do processo encontra-se no futuro, que agora parece remoto. Olha o tamanho desse texto, gente. Olha o tamanho desse texto. Esse texto ele ainda traz algumas palavras que não são assim tão usuais, na verdade, o que pode fazer com que a gente gaste muito tempo nele. Mas, em tese, ele traz a ideia de que a gente precisa abandonar as nossas heranças coloniais, as nossas heranças com as nossas raízes portuguesas, para a gente então conseguir avançar de uma maneira mais eficiente. Legal? Vamos lá. Inclusive, né, se destaca muito com a questão do futuro. Né? Olha, talvez a gente consiga um dia, né, superar as nossas heranças e conseguir evoluir. Pegando essa ideia, vamos para a questão aqui, ó. Acerca das expectativas quanto à formação do Brasil, a sentença que sintetiza os pontos de vista apresentados no texto é: letra A, Brasil, um país que vai para frente. B, Brasil, a eterna esperança. C, Brasil, glória no passado, grandeza no presente. D, Brasil, terra bela, pátria grande. E, Brasil, gigante pela própria natureza. Olha que lindo. Pessoal, vou dar um tempinho para vocês pensarem, hein? Pensa aí. Pensaram? Pensaram? Vamos lá, pessoal. Olha só. A resposta certa dessa questão, como com certeza você pensou, não é verdade? Olha lá, hein? É a letra B de benção. Muito bem. Uhul! É isso aí. Galera, lembrando que para poder, né, enfim, extravasar essa alegria de ter acertado, tem que dar aquele gritinho, viu? Galera, B de benção. Galera, eu acabei de falar para vocês, eu dei até uma mastigada, né? Dei uma mastigada aí no texto para vocês. A gente, nesse contexto, está falando justamente da questão do futuro. Como que a gente pode, se libertar das amarras do atraso, né? E como que a gente pode, né, de alguma forma, se tornar alguém desenvolvido. Então, é justamente um texto que está buscando falar um pouquinho sobre a questão do futuro. Eu quero dizer para vocês que esse tipo de questão é muito comum no Enem, tá, gente? É um tipo de questão interpretativa que aparece bastante na sua prova. Tudo bem, pessoal? As outras questões, ó, Brasil, um país que vai para frente. Letra A. No texto não está dando certeza disso. Está falando mais ou menos o que a gente precisa fazer para seguir em frente. Não está falando com certeza vamos para frente. Olha só, a C, glória no passado, grandeza no presente. Glória no passado? É isso que o texto está falando? Você pode até concordar com isso, não sei. Né? Mas não é o que o texto está falando. E no Enem é importante você levar em consideração o que o texto diz. D, Brasil, terra bela, pátria grande. Vocês encontraram alguma coisa sobre beleza ou sobre... Eu não encontrei. Brasil gigante pela própria natureza. Para pegar um pedacinho do hino nacional, tudo bem, né? Mas para a questão, não vale. Beleza, pessoal? Vamos aqui para o quadro rapidinho? Pessoal, esse assunto, como eu disse, ele tem um pouco dessa questão de destacar algumas características da população brasileira. É claro que é importante a gente lembrar que ao longo da nossa história nós tivemos uma série de influências culturais, nós tivemos uma série de influências econômicas e uma série de influências estrangeiras em relação à organização também do nosso território. Nós tivemos uma distribuição desigual, que obviamente, de acordo com políticas públicas que foram sendo desenvolvidas ao longo da história, a gente até tentou promover um processo de interiorização. Processo esse que ainda não conseguiu competir com a concentração da população no litoral. Legal? E esse processo de desenvolvimento da nossa população, ele também fez com que a gente observasse, né, uma infinidade de possibilidades, dependendo da região, dependendo do município. Legal? Galera, temos a cidade mais negra fora da África, Salvador, certo? A gente percebe uma influência também da cultura africana que não foi citada nos exercícios que nós fizemos, mas isso realmente vale muito a pena vocês guardarem no coração, principalmente lembrando, novamente, o Enem adora questões sociais. Tudo bem, pessoal? Galera, por hora eu fico por aqui, mas em breve eu volto justamente para falar um pouco mais sobre os aspectos da população brasileira, beleza? É isso aí, fiquem com o Pai, até logo, um abraço. Já estava perto?
do tempo? Não, faltava ainda 8 minutos. Ah, mas tá bem, né? Beleza. É que esse capítulo, ele não tem quase nada pra falar, eu enrolei pra caramba. Já desligou, né? É porque esse capítulo, ele é desse tamanhozinho assim, ó. É rapidão, é fantástico. Puta, ele só tinha essas 3 questões no capítulo. Não tinha mais nada. Mas é isso aí. Foi bom. Ah, que bom. Acertando aqui a aula de professor. Esse capítulo foi difícil, viu? Foi difícil em que sentido? De conseguir Não dar descer. esse tempo de aula. Porque eu olhei e li. E falei, puta merda, né? Não tem nada nisso. E é um capítulo que tem